Hoje, 17 de outubro de 2022, estou em Brasília. As cigarras cantam, como você pode ouvir, próprio desta época. Estamos em vésperas de segundo turno de eleição, que será no dia 30 de outubro. Eu gostaria de fazer uma análise macro sobre a realidade política do Brasil, sobre a nossa democracia, para ficar registrado aqui no YouTube, com a data registrada. Eu escuto muito dizer que nós estamos vivendo uma grande polarização, que isso é mal, que isso é maléfico. E eu sempre tenho pensado que isso não está correto, não é assim. A polarização é benéfica. Nós é que não estávamos acostumados com ela. Nós é que não estávamos acostumados a sermos polarizados, a termos lados bem definidos. Nós nunca vivemos isso no Brasil. Então, eu afirmo para vocês que nós estamos vivendo o início da maturidade da democracia brasileira. Temos história de democracia, uma das grandes democracias do país, mas maturidade agora que estamos vivendo o início da maturidade. Por que eu digo isso? Nós nunca tínhamos nos atentado que existe dois grandes eixos políticos na humanidade, sobretudo nos países ocidentais, que é o eixo direita e o eixo esquerda. No Brasil, a gente sempre viveu um centro-esquerda, ideologicamente falando, nos costumes e na economia. Então, assim, não é que havia, do ponto de vista ideológico, grandes alternâncias enquanto Lula ganhava, ou enquanto o Fernando Henrique ganhava, PSDB e PT. No fundo, nós tínhamos aí um eixo que mais ou menos eram similares na forma de interpretar o mundo, ideologicamente falando, politicamente falando. Com o advento do Bolsonaro, nós tivemos então assim um despertar para a direita, para o universo conservador. Se percebia que o brasileiro era conservador nos costumes, era conservador também na economia, mas era tudo muito camuflado. É como se na última eleição, 4 anos atrás, do presidente Bolsonaro, é como se esse grupo emergisse, como esse grupo ele aparecesse e começou a ganhar corpo. E aí foi onde a polarização começou. Ou seja, o brasileiro passou a entender mais o que é ser direita, o que é ser conservador, e percebeu, opa, eu sou direita, eu sou conservador. E o pessoal da esquerda também cresceu mais na mentalidade do que é ser esquerda, do que é ser daqueles que têm uma ideologia mais voltada para o universo da esquerda. E aí, o ter lados, estar polarizado é próprio da democracia. Se você imaginar, uma ditadura nunca vai ter polarização. Só tem um lado, não tem polarização. Se temos polarização, viva! A democracia permite a polarização. Nos Estados Unidos é polarizado. Na Itália, onde eu vivi 5 anos, é polarizado. As pessoas sabem que se ganha a direita vai ser governado de uma maneira, se ganha a esquerda vai ser governado de outra maneira. Inclusive na Itália, recentemente, venceu a direita. Na Espanha, venceu a esquerda. Na América Latina toda, nós temos grande parte dos países de esquerda. Então, a polarização ela é benéfica. E a quem interessa dizer que a polarização é maléfica? Agora, o que eu digo é isso. Nós não estávamos acostumados. Nós não estávamos bem preparados para vivermos isso. E aí acontece o que acontece. São agressividades, brigas de famílias, pessoas que são capazes de agredir, até matar em nome do que elas acreditam, do que elas pensam, porque ainda nós personificamos bastante o nosso voto, ou seja, a gente está focado em personagem. Agora esses personagens eles estão levantando as bandeiras da esquerda e da direita. E cabe ao eleitor entender, cabe ao eleitor perceber
se ele, pelos seus estudos, se ele se alinha mais com a direita, se ele é mais conservador ou se ele alinha mais com a esquerda. Aí tem que fazer pesquisa, tem que estudar. Esses dias mesmo eu falei para uma pessoa, você vota na esquerda, você quer saber mais? Então coloca lá na pesquisa, pautas da esquerda. Aí você lê todas as pautas, mas até o fim, porque eu fiz a pesquisa, eu vi que é muita coisa. Aí você lê as pautas. Opa, a esquerda, eu realmente me alinho com a esquerda. Então, você se alinha mais com a esquerda. E você que quer pesquisar mais sobre a direita, pautas da direita. Aí você vai lá ver, estudar pautas da direita. E você vai saber se você se alinha mais com a direita ou com a esquerda. Então, assim, o que eu vejo hoje, nesta eleição, Bolsonaro versus Lula, é a grande chance de entendermos esses grandes eixos que nós temos entre esquerda e direita, que ainda não foram superados. Nós temos centro disso, centro daquilo, nós temos moderados, não moderados, mas os grandes eixos são esses. O mundo foi dividido entre esquerda e direita. E, claro, cada um quer dizer que é melhor, do seu jeito, da sua maneira. E o que nós precisamos é isso, é crescer mais, é conhecer mais. E aí o que eu vejo são, assim, as pessoas, elas se degladiando e saindo do campo da razão. Elas saem do campo da razão, fica muito na emoção, não debate temáticas, não debate eixos, pautas, e ficam aí nesse universo personalístico entre um candidato e o outro. Evidentemente, como eu disse, que é o início da maturidade da democracia brasileira, porque já tem muita gente que distingue muito bem. Eu sou esquerda porque eu defendo esses e esses princípios. E já tem muita gente que diz, eu sou direita, eu sou conservador porque eu defendo esses e esses princípios. É isso que a gente vai precisar daqui para frente, buscar cada vez mais crescer e amadurecer a nossa democracia. Eu estou feliz, eu estou contente em vivenciar esta época, em vivenciar esse tempo em que eu acho que estamos no rumo certo no crescimento da democracia. Eu faço uma análise bem neutra, bem ampla sobre o que nós estamos vivendo, para deixar até registrado, porque no futuro as gerações futuras vão ganhar graças a esse momento histórico que nós estamos vivendo. Agora, assim, o que eu poderia dizer que realmente precisaremos melhorar, eu acho que os nossos líderes, nós estamos vivendo uma crise de liderança. Às vezes os líderes, do ponto de vista pessoal, eles precisam crescer mais. Nós precisamos ter líderes um pouco mais sensatos, com bom senso, com um autodomínio maior, líderes que não se envolvam em situações que são contrárias ao que se pede à vida pública. Então, essa crise de liderança que atrapalha bastante. Líderes um pouco mais conhecedores desses eixos e por que eles pertencem a esses eixos ideológicos, direita e esquerda. Nós precisamos disso. Aí sim nós vamos amadurecendo mais ainda o debate. Então, que nós não temos uma crise da democracia. A democracia está em risco. Não vejo nada disso, que a democracia está em risco. A democracia está vivendo o seu grande início de maturidade. Nós estamos entrando na era da maturidade da democracia brasileira. Não tem risco nenhum. Pelo contrário, eu fico impressionado quando eu vejo nos jornais e jornalistas experientes dizer que a democracia está em risco. Pelo contrário, vamos celebrar a democracia. Tivemos um primeiro turno aí, celebramos o primeiro turno, aconteceu. Os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, foram para o segundo turno, estão no segundo turno, como eu disse, defendendo esses dois filões ideológicos. Mas, infelizmente, pouco se fala disso nos programas eleitorais. Agora a gente precisa de crescer mais, amadurecer mais nessa dinâmica, nesse crescimento da mentalidade em prol da democracia. Nós temos que ser felizes, porque a democracia é a melhor forma, assim, de sistema de governo de um país. Paga-se um preço,
claro, mas nós preferimos pagar o preço da democracia para viver a liberdade, para estarmos livres para expressar o que pensamos que dissemos, o que queremos dizer, sermos livres para manifestar a nossa religião, para viver nossa religião. Nós somos um país laico, outra confusão que se faz. País laico não é país ateu. Pelo fato de ser laico, aí sim que as religiões podem acontecer, podemos ser um povo religioso, podemos manifestar nossa religião, inclusive em espaços públicos, inclusive em órgãos do governo, porque é laico. Aí nós podemos ter os nossos cultos, as nossas celebrações em qualquer lugar. O Estado laico apenas garante que o Estado não haverá uma única religião. É isso só que o Estado laico. E sim, todas as religiões têm seu espaço. Às vezes a gente confunde essa terminologia. Então, feliz nós que temos uma democracia no país, feliz todos nós que temos um Estado laico, liberdade de expressão, e queremos continuar assim. Não tem democracia nenhuma ameaçada. O que nós temos é um povo que não estava acostumado a ter lados bem definidos. Pouco tempo atrás, tanto fazia ganhar um como o outro, que era praticamente a mesma coisa, né? Assim, do ponto de vista, eu digo, do que se pensa sobre costumes, se pensa sobre governo, sobre política, tá? Então, é o início, não estou dizendo, eu digo início da maturidade. Ainda precisamos muito, caminhar muito, aprender muito, saber mais, saber o que o que eu defendo, quais são meus valores, quais são meus princípios e qual lado mais me representa. É isso que está em jogo. Então, nesse tempo de eleição, se a gente olhar essas pautas, porque depois as pautas de cada partido é que vai dominar as decisões, é que vai iluminar as decisões. Pesquisem quais são pautas da direita, quais são as pautas da esquerda, e tenho certeza que você vai se surpreender com esse estudo, que vai fazer muito bem para você. No demais, eu quero só dizer que estou feliz por viver essa época. Eu, pessoalmente, como padre, preciso manter sempre a neutralidade. É importante a neutralidade para o padre. Eu quero ter meu confessionário aberto para todos os lados, para todas as pessoas, poder conversar, acolher, confessar, aconselhar. Eu quero celebrar minha missa com todas as pessoas dentro, de todos os lados, numa mesma missa, numa mesma igreja. Jesus Cristo é um com Deus Pai, e nós somos um com Jesus e Deus Criador. Dentro da igreja não pode haver divisão. A igreja deve ser espaço de todos. Por isso que quero sempre a neutralidade. Eu costumo dizer que para a chapa majoritária nunca vou me manifestar politicamente. Não faz bem, tá? Mas eu quero sempre ajudar as pessoas a compreender o seu momento, a compreender o estágio da democracia que nós estamos vivendo atualmente. Deus abençoe. Esse vídeo fica aqui registrado no meu YouTube nesse dia 16 de outubro de 2022.